Pessoal, eu sei que está todo mundo cansado, mas nós estamos chegando ao fim, faltam só 2 palestrinhas. Depois disso, a gente ainda vai ter uma apresentação de dança legal. Fique com a gente até o final, que vai valer a pena. E vamos ter muitos sorteios mesmo, que a gente está com a mesa ali cheia de coisa para sortear para vocês no final, tá bom? Agora, nós temos... Adriana está aí? Adriana está aí, Érica? Adriana está aí? Agora a gente tem uma palestra com a professora de Educação Infantil e Geografia, especialista em T21 pelo IEPSIS, especialista em Deficiência Intelectual e Inclusão Escolar, pós-graduada em Abordagem Interdisciplinar, analista do comportamento ABA pelo IEPSIS, aplicadora ABA pelo IEPSIS, administradora do assunto T21 Rio, mãe do Leozinho, pessoa com T21 e TEA. Paulinha vai falar para a gente. Quem que a gente vai chamar? Adriana Ortonella. Ortolá. Isso. Obrigada. Estava fazendo foto com a Luciana Novaes. Oi, pessoal. Chegou minha vez, viu? Estou aqui desde cedo, vendo todo Michele. Então, eu sou a Adriana. A gente vai falar um pouquinho, né, gente? Porque não dá para falar muito, porque o tempo ficou corrido. Eu vou tentar ser mais explicativa possível. Vamos falar um pouquinho de ABA no comportamento da pessoa com trissomia do 21. Aí está um pouquinho da minha estrada, né? E o principal é que eu sou mãe do Leozinho, que todo mundo conhece como Leozinho, de 8 anos, que é uma criança que tem T21 e também tem TEA. E aí, o que acontece? Gente, eu estou assim que eu estava lá, vim correndo. Então, o que acontece? O Leozinho, eu vou fazer um breve relato aqui para vocês entenderem por que eu me tornei uma especialista em T21 e agora fiz a terapia ABA. O Leozinho, ele não foi diagnosticado nem durante a gravidez e nem depois do nascimento. A gente recebeu uma criança, parabéns, seu filho é lindo, e é mesmo. Tchau, fomos embora. E 3 meses depois a gente descobriu que o Leozinho tinha síndrome de Down. Então, quando você recebe uma criança comum e ela passa a ser uma criança com deficiência, isso é muito complexo para a família. Porque você já faz um planejamento, aí você tem que refazer mais ainda. Porque você já estava com uma criança sem deficiência na sua mão. E aí, eu e meu marido, a gente que está aí, né, amor? Levanta aí para o pessoal ver quem é. Esse homem é um parceirão. Ele está comigo em todas as jornadas. Então, obrigada, amor. Então, você que tinha uma criança comum, passa a ter uma criança com deficiência, mas você vai ter a melhor criança com deficiência que todo mundo teve. O meu vai ser diferente. Não é assim que a gente pensa? É assim que a gente pensa quando a gente recebe uma criança com deficiência. O que eu preciso fazer? Eu vou levar... o que tem de melhor? Eu vou levar aqui, eu vou fazer ali. É isso que a gente faz. É exatamente... Ai, meu Deus, será que é mosaico? Que a gente tem essa mania de querer que os filhos da gente com T21 seja mosaico. Não interessa, o meu tem que ser diferente. Isso aí faz parte do quê? Do nosso capacitismo, né? O que é isso? Isso é um pecado? É um crime? Não. Isso já acontece com a gente porque a gente não tem costume de conviver com pessoas com deficiência. Então, automaticamente, quando a gente recebe alguém diferente na nossa vida, a gente quer tentar com que ela fique mais próximo do comum, do aceitável, né? E essa é a nossa caminhada. Você começa a caminhar nessa direção. Começa a caminhar na direção de que o teu vai ser um exemplo. Que o seu vai ter todas as oportunidades. E aí, nesse percurso, eu e meu marido iniciamos a pós-graduação em síndrome de Down. E durante essa caminhada,
a gente descobriu que o meu filho tinha síndrome de Down, mas também era autista. E aí toda aquela caminhada que você já tinha feito tem que ser organizada, reorganizada, porque você tem outra comorbidade associada para caminhar de novo. Então, é muito complexo ser um profissional e ser familiar de uma pessoa com deficiência. É muito difícil. Então, assim, primeiro quero dar os parabéns, porque a maioria que falou hoje aqui tem um filho com síndrome de Down e sabe como a caminhada é difícil. Então, conciliar essas duas questões são realmente desafiadoras. Mas a gente consegue. A gente, depois, com o tempo, a gente começa a ver que a gente... Hoje até falei com alguém ali embaixo no café, que a gente está tendo a oportunidade de compartilhar, de dividir em tempos muito mais, assim, modernos, né? Porque a gente tem internet, a gente conhece gente do Brasil inteiro e a gente vai avançando, vendo as experiências, as postagens das pessoas, vendo um caminho aqui, um caminho ali, e vai seguindo, vai tocando a nossa vida. Então, vamos lá, vamos começar a falar da deficiência intelectual na síndrome de Down. Ela é implícita no diagnóstico. Então, assim, nasceu com a síndrome de Down, vai ter a deficiência intelectual. Tem grau, né? A gente já sabe que tem grau. E a gravidade ela é variável. Então, você vai ter aí um percurso para perceber isso. Depois disso, eu coloquei ali, ó, o grau disso, dessa gravidade, né, que a gente fala leve, médio, ou severo, ou grave, ou grande, ou não sei, cada um fala de um jeito. A gente vai perceber isso com a necessidade de suporte dessa criança. É meio parecido com o que hoje o autismo faz, né? Então, eu coloquei a hipotonia também ali na questão ligada à T21, porque a hipotonia, ela também é uma questão 100% na T21. Então, quando ela existe na T21, ela vai trazer aqueles déficits ali. A falta de força muscular e, automaticamente, as dificuldades motoras. O transtorno também cognitivo e comportamental. Então, vou tentar explicar uma coisa para vocês. Quando você tem uma criança com deficiência intelectual um pouco maior, você percebe algumas coisas assim, nos detalhes. Por exemplo, meu filho chegou da escola, e aí eu pergunto para ele, e aí, como é que foi lá na escola? Você merendou? Aí ele, sim. Eles falam muito assim, né? Sim. O que você comeu? Aí ele, feijão, arroz, batata. Aí você vai procurar saber com a professora na escola, foi macarrão com salsicha. Porque ele tem que te dar uma resposta. Você perguntou, ele tem que te dar uma resposta. Ele sabe que ele comeu, mas ele não processou o que ele comeu. E ele precisa te responder naquele momento. Ah, tá bom, então. Qual a matéria que você estudou hoje, fulano? Ah, mãe, foi português e matemática, né? Aí você vai olhar, o cara estudou história e geografia. Porque ele consegue entender que ele precisa dar uma resposta, mas ele não consegue alcançar exatamente aquilo que você está perguntando para ele. Isso já é uma característica, né? Muitas crianças também têm dificuldade de função de brinquedo. Aí, quando entra nesse planejamento de função de brinquedo, cai direto no diagnóstico de autismo. Isso não é verdade. A criança com deficiência intelectual maior, médio ou muita, ela vai ter uma dificuldade de função de brinquedo também. Ela vai enfileirar o brinquedo, ela vai
de repente, ser um pouco mais ligada a bonecos, isso por conta dessa dificuldade de crescimento dela, por conta da deficiência intelectual. Passa. Vinícius. Aí, eu coloquei isso aqui, porque isso aqui é muito interessante. Vocês já ouviram falar na braquicefalia? Quem já ouviu falar? Os mais feras, né? Então, a braquicefalia ela acontece a partir dos 6 meses de vida do bebê. Então, o bebê nasceu com síndrome de Down, ele tem o formato do crânio exatamente igual às outras crianças sem T21. Só que com os 6 meses de vida, nessa fase de 6 meses, é exatamente quando o desenvolvimento cognitivo entra em prática. E quando ele entra em prática, a idealização motora da criança desacelera. Quando ela desacelera, o que acontece com esse cérebro? Ele fica menor. E aí eu vou mostrar para vocês agora. Moço. Ah lá, ó. O primeiro aqui é um bebê comum. E o de lá é um bebê com a T21. O que acontece, na verdade, é que o cérebro, ele chega nos 6 meses, ele precisa ter esse desenvolvimento natural, que é o que uma criança sem a T21 vai alcançar, mas as nossas crianças com T21, elas param e fazem essa parece assim que fez uma linha, né, na parte de trás. Então, as crianças têm um pouco de cabeça achatada aqui. Exatamente porque elas não avançam nesse momento. E isso já caracteriza bem a deficiência intelectual na síndrome de Down, né? Vamos lá. E aí vem as probabilidades, né? Probabilidades porque não existe caixinha nenhuma que a gente tenha certeza absoluta que vai acontecer. Então, a probabilidade é de limitações no raciocínio, no planejamento, nas habilidades sociais, nos cuidados pessoais, a organização de tarefas, dificuldades de adaptação nos ambientes sociais, leitura da escola, a memória, e a gente vê claramente a ingenuidade. É quando a criança está ali brincando de umas coisas que a idade dele já não permite mais se ele fosse uma criança sem a T21. Isso fica muito claro. Passem, por favor. E aí o comportamento na T21. Geralmente, as crianças com T21 têm boas habilidades sociais. Geralmente, o que você pensou na criança com síndrome de Down? Isso, inclusive, é uma coisa que o pessoal fala para nos consolar quando você recebe uma criança com síndrome de Down. Ah, ele vai ser fofo. Ah, gente, criança com síndrome de Down dá muito beijo, não é assim? Então assim, as crianças geralmente realmente são assim porque elas têm boas habilidades sociais. A habilidade social não é, no geral, uma dificuldade para eles. E quando isso acontece, é por conta, muitas vezes, da deficiência intelectual que é maior nesses casos. E aí a criança começa a mostrar isso. E aí a gente entra um pouquinho de como a aba pode ajudar nesse comportamento. A aba, ela atua para melhorar as habilidades e o comportamento social.
ampliando, né, na verdade, as competências da criança. A criança certamente já tem alguma competência, mas ela amplia. A intervenção é feita de forma individualizada. O foco é sempre no comportamento social relevante. Por que que o foco é sempre de aba, é no comportamento social relevante? Porque a gente quer sair para ir no shopping e quer que o nosso filho não se jogue no chão. Porque a gente quer ir na festa e quer que o nosso filho se comporte igual aos outros filhos, dos outros, né? Então, se ele não faz esse comportamento, a gente já começa a querer dar um remedinho para a criança, né? Ai, gente, né? Eu preciso ver o que está acontecendo, porque fulano não se comporta, né? Então, assim, o objetivo de aba é aumentar a percepção do mundo ao redor e as interações sociais e a comunicação, que também é bem difícil na T21. E, às vezes, a criança... mas o meu filho fala. O meu filho fala, é bem desenvolvido, mas a questão da fala em si, né, a criança falar, não quer dizer que ele não tenha dificuldade de ter aquela interação. Então, a gente vai ter dificuldade em alguns comportamentos por conta disso, apesar da criança falar. O que é comportamento? O comportamento tem a ver com a relação do organismo dele com o ambiente que ele vive. Mas o que é isso? Então, ele vive num ambiente tranquilo, onde ele possa... todo mundo grita, como é que é? E aí ele vai começar a moldar, né, a vidinha dele, o jeitinho dele, ele está crescendo, e ele vai começar a se modificar para poder adquirir aquilo que ele quer expressar e não consegue, porque ele tem uma deficiência intelectual um pouco mais avançada. Então, como a gente atua para olhar melhor esse comportamento? A gente olha o antecedente do comportamento, a resposta do comportamento e a consequência disso. Passa. Para a gente saber isso que eu acabei de falar para vocês, para a gente descobrir, a gente precisa fazer uma avaliação funcional. O que é a avaliação funcional? Eu vou chegar com a família, eu vou observar a criança, eu vou começar a entender quais são os comportamentos que essa criança faz, mas o que antecede esse comportamento, né? Mas também é importante uma coisa. Muitas vezes a gente acha que a criança está fazendo algum tipo de comportamento, mas a gente não investigou. Se é por medicação, a criança está mais sonolenta, ou se é por alguma doença que a gente não percebeu ainda. Então, antes de qualquer situação ligada ao comportamento, a gente precisa tirar todo esse contexto da vida dele. Não, ele não tem nada disso. Ele não está sonolento porque ele tomou remédio, ele não está com nenhum problema de saúde. Então, amiguinho, é comportamento. Então, a gente vai atuar para melhorar isso. Troca. Os porquês de um comportamento inadequado. Todos nós precisamos, de alguma forma, dizer, não, pare, eu quero ir embora. Então, tu sai com a criança. E aí... a criança não quer ir. Ou ela está lá e querendo ir embora, só que ela não sabe te falar isso. Ou ela pode até ser verbal, mas ela vai expressar com o corpo. E aí isso vai virar uma birra que a gente fala, uma crise que a gente fala, né? Por conta dessa dificuldade que eles têm de interagir diretamente com o mundo, né? Na verdade, as crianças, elas todas deveriam aprender como solicitar o que elas gostam, a rejeitar o que não gosta,
a lidar com situações frustrantes. Então, acabou a bateria do tablet. Gente, acabou a bateria do tablet, do celular. O que vai acontecer? Problema. Então, o problema está ao lado, né? Então, como eu já falei, a gente tirou qualquer possibilidade dele estar com sono, com medicação, ou então com algum problema de saúde, entra lá, naquele quadro. Respostas diferentes podem acontecer com algumas funções. Então, vamos ver. Eu posso chorar, no caso, seu filho pode chorar, empurrar, bater a cabeça com o mesmo interesse. Ele faz isso cada vez de um jeito para alguém vir correndo aonde estiver e trazer o celular para ele. Então, dessa vez ele vai chorar. Aí você corre lá da cozinha, do seu trabalho, da onde você estiver, e vai entregar o celular. Aí o que acontece? Espera aí só um pouquinho. O que acontece? Ele já sabe que chora. O que ele pensa? Eu quero o celular. O antecedente é esse. Eu quero o celular. Como eu vou ter o celular? Tendo a seguinte resposta: eu vou chorar. E aí, eu chorando, a consequência ele vai ter. Ele vai ter o celular. É isso, basicamente é isso que acontece. A criança, então, ela decide, em cada momento, ela vai emitir um comportamento diferente para a mesma função. Então, a gente tem que ficar ligado. Ah, mas dessa vez ele chorou. Ah, então não é o celular, não. Está acontecendo alguma coisa, está com dor, sabe? Porque quando ele quer o celular, ele empurra, ele... Aí a gente... E esses detalhezinhos que a gente tem que se ligar. O que ele estava querendo? Quando eu dei o celular, acabou tudo, né? Então, ele já calculou. Já sei o que eu vou fazer. Ele faz isso porque ele quer? Vocês acham que a criança faz isso porque ele tem esse poder? Não, ele não tem esse poder. Ele faz isso porque o cérebro da criança com deficiência, ele age dessa maneira para poder ter o que ele quer ou o que ele não quer. Isso pode acontecer porque ele também não quer alguma coisa. Então, ele pode ter essa mesma resposta porque ele não quer alguma coisa. Então, essa resposta emitida, a gente tem que ficar muito atento. Passa aí, Vinícius. Ah lá, até falei, ó. Acabou a bateria do tablet, quer mais um pedaço de bolo, ou então quer comer o bolo inteiro. Então, ele vai se jogar, ele vai te empurrar, ele vai bater a cabeça. E aí, tu vai lá correndo e vai dar o pedaço de bolo para ele. E vai dar o celular, e vai botar... Antigamente, eu ia na casa da minha sogra, eu pegava, já levava o tablet, a gente já ia com o carregador preocupado para poder botar. E aí, é o celular dela, é o celular da minha cunhada, é o celular do meu marido, porque não pode ficar sem celular, gente. Porque se ficar sem celular, o que vai acontecer? Ninguém conversa, a gente tem problema o tempo todo, e é o que a gente procura nos nossos filhos, que eles tenham um comportamento mais próximo do comum. E aí a gente oferece o que eles querem para poder a gente ter um pouquinho de paz. Esse procedimento tem que ser revisto, porque, infelizmente, toda vez que a gente faz esse tipo de coisa com a maior das boas intenções, a gente reforça para ele que ele está certo. O cérebro dessa criança pensa assim: já sei como eu vou ter o celular do meu pai, da minha mãe, já que o meu tablet, eu vou me jogar, eu vou chorar, e aí todo mundo vai resolver o meu problema. Se toda vez isso acontecer, e se uma única pessoa resolver, às vezes você diz não, mas o pai pega e dá. Aí vai acontecer toda vez, então, com ele. Já sabe que com ele vai ter chance muito grande, né?
Passa. Essa parte é uma parte bem interessante. Geralmente, esse comportamento de fuga acontece quando a criança não quer tomar banho, não quer fazer uma atividade, não quer estudar, não quer fazer tarefa. Então, o comportamento de fuga qual que é? Ele começa a fazer qualquer tipo de comportamento inadequado, né, com o sentido de fugir desses planejamentos aí que você tem para ele. Então, o que a gente tem que fazer para que esse cérebro não entenda que tem que agir dessa forma toda vez? Primeiro, quando você der uma ordem para a criança, olha, daqui a pouco nós vamos tomar banho. Já vou te chamar. Não sei como vocês falam com o filho de vocês. Ele já foi avisado que ele vai tomar banho, mas ele não quer. Então, ele está lá vendo a televisão e aí chegou a hora dele tomar banho. Aí você vai lá e fala, agora vamos lá tomar banho. Aí ele faz o comportamento dele, que vocês sabem qual é, né? Se vai chorar, se vai espernear. O comportamento é variável. E aí tu pensa assim, então tá. Daqui a pouco eu volto aqui, hein? Mas aí tu vai comigo. Acabou. Da outra vez que tu vier, o comportamento vai repetir. Por que vai repetir? Porque o cérebro já sabe que aquele comportamento vai adiar o que ele não quer. Ele não quer ir tomar banho. Ele não quer fazer a tarefa. Ele não quer fazer a atividade. Então, gente, combinou com a criança, vai tomar banho. Eu te avisei, não avisei? Vou lá, desligo o tablet, desligar. Adriana, mas ele vai dar um treco. Deu um treco? Encosta ele, fala assim, olha só, eu não combinei com você que a gente ia, ele está lá, e você segura ele, eu não combinei com você, vou esperar. Fica lá, guarda ele. Ele não vai ficar fazendo nenhum comportamento a vida toda, uma hora vai parar. Quando ele se acalmar, você mantém. Vamos lá tomar banho. E volta o comportamento, a gente volta lá esperar. Até que você vai ver que ele vai entender que você não vai ligar o tablet para ele. Então, isso sendo feito várias vezes, vai diminuir as chances de que seu filho tenha esses comportamentos. Porque o cérebro dele vai entender que aquela manobra que ele adotou não dá certo. E aí ele vai começar a mostrar evoluções no comportamento. A parte sensorial, geralmente a gente, quando percebe que é uma questão sensorial, né, porque a síndrome de Down também tem uma questão sensorial muito significativa, e às vezes a gente associa isso muito com o autismo, né? Mas eles também têm um pouco de estereotipia, eles balançam os pés, chocalham as mãos, não tanto quanto as crianças já com diagnóstico, mas eles têm algum tipo de questão sensorial assim, gostam muito de brincar com água também. Quando isso acontece, a gente geralmente acontece porque eles querem ter acesso ou porque eles querem que remova aquilo. Então, alguma coisa. Então, tem essa parte também da sensação do que é prazeroso. Por exemplo, às vezes você bota um vídeo de forró, lá em casa acontece isso. Você bota um vídeo de forró, a criança já começa a se esfregar em algum lugar. Não tem mulher nenhuma, é só a música. Ele já está se esfregando em algum lugar. Isso a gente tem pânico, né, gente? Isso aí é aterrorizante, né? Então, por que ele faz isso? O forró que ele estava ouvindo, ele dá uma sensação prazerosa a ele, e ele vai fazer isso toda vez associada a alguma coisa que ele gosta. Então,
O que acontece? Lá em casa a gente percebe que determinadas músicas ou determinadas situações levam ele a esse caminho. Eu não sei nem se ele entende a música, porque às vezes eu falo assim para o marido, pô, cara, tu tá ouvindo isso com as crianças, que os forrós não são mole, né? Então, assim, a gente percebe às vezes que determinadas coisas liberam esse gatilho, e aí a gente sabe que isso vai acontecer várias vezes, porque traz o prazer, é prazeroso, é gostoso para ele. Ele não sabe muito sobre aquilo, mas aquilo dá uma sensação gostosa, boa para ele. Então, a gente precisa perceber algumas questões sensoriais para a gente remover ou então dar acesso a isso, para que esses comportamentos não aconteçam. O acesso à atenção. Os pais conversando, a criança se joga. Não quer deixar. Vai pegar teu filho na escola e a professora te chama para conversar rapidinho ali na saída, para tu ver o que acontece. Tu não consegue conversar com a professora de jeito nenhum, porque ele não quer que tu fique conversando com a professora. A mãe cozinhando, ele chora, ele faz um monte de coisa, porque ele quer atenção. Alguém saiu da casa, aí o irmão não quer brincar com ele. Ele vai chorar, ele vai emitir comportamento, porque ele quer atenção. Lá em casa, às vezes de manhã, a gente estava tomando café, e aí tá eu e meu marido na mesa assim, Leozinho ficava aqui no chão, sentado, fazendo assim, ó. Aí eu olhava aquilo, aí meu marido parava de conversar, às vezes é um assunto sério, parava de conversar. Peraí, amor, lá, não está vendo? Aí eu falei, vai lá então, vai lá, continua. Quando ele parou, acabou o comportamento. Ou seja, o cérebro ele entendeu que aquela manobra não funciona mais. Então, aí eu sentada, eu falava assim, Leonardo, olha só, a gente está conversando. Você, se ficar chorando, problema seu. Aí ele olhava assim para a gente, daqui a pouco saía, já estava brincando com outra coisa. Porque ele percebeu que a gente não estava reforçando aquele comportamento, que ele queria, na verdade, atenção. Isso acontece muito também, como eu falei, na saída da escola. A professora me chama para conversar, eu encosto ele na parede e falo assim, Leonardo, olha só, encosta aqui. A tia fulana está falando comigo. Espera. Mas aí tu não vai ficar com um papo de meia hora com a professora, né, gente? Porque aí a criança não aguenta ficar ali esperando. Ele já sinalizou que ele está pronto para arrumar um problema na rua com você, né? Então, você fala 2 minutinhos só com ela e, porque o principal, gente, é a gente antecipar o comportamento. Quando a criança já começa a mostrar que ele vai produzir um comportamento inadequado, a gente tem que ensinar para ele que ele não vai decidir o que ele quer. Quem decide somos nós. Nós é que vamos decidir. Então, vai fazer uma atividade na escola. Ele não quer, por conta daquela hipotonia que eu falei lá no começo, que a síndrome de Down traz, e que ele vai ter dificuldades motoras, e eu vejo isso claramente no meu filho, quando você dá um brinquedo de encaixe para ele, mesmo você fazendo o primeiro exemplo, dando ajuda a ele no segundo, na terceira vez ele faz, na quarta ele já pede para sair. Porque ele tem dificuldades motoras, isso é da condição. Então, automaticamente, você já sabe que o seu filho vai querer escapar. Então, você fez a primeira, para mostrar. Fez a segunda, dando ajuda a ele. Fez uma terceira vez lá do jeito que você quis, você encerra. E na próxima vez, e aí esse cérebro vai entender, eu fiz, minha mãe está satisfeita, ela já encerrou. E aí esse cérebro vai entender que quem manda é você, não é ele, ele tem que esperar. Às vezes, quando ele quer sair, eu falo assim, Leonardo, ei, não acabou. Senta aqui, não acabou.
Aí ele volta, senta, aí tu também não vai fazer o garoto fazer 10 vezes, né? Você pega, faz mais uma vez e fala, parabéns, vamos lá, acabou. É assim, durante a pandemia, Leozinho não fazia terapia online de jeito nenhum, porque ele tem autismo associado. E aí, eu falava para as terapeutas assim, gente, já deu o tempo dele, não dá mais, já deu. Aí a mulher olhava para mim no celular assim, tá, tudo bem então, 10 minutos sentado ali, o garoto fazendo várias coisas, aí eu comecei a fazer a especialização em aba e fui entendendo como é que eu tinha que lidar com ele. No final, gente, ele era a única criança da clínica que fazia terapia 40 minutos online. É sério, isso para mim é muito gratificante, porque é uma caminhada muito grande, sabe? É muito grande uma caminhada com uma criança de 8 anos, com autismo severo, porque meu filho ele não fala e ele usa fralda. Então, esses avanços, esses pequenos avanços que a gente tem, são muito gratificantes. Eles reforçam, né, a nossa caminhada. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, é possível sim, não se apeguem a sentimento. Os nossos filhos não sofrem. Quando eles choram, a gente fala assim, ai, mas eu sei, ele está sofrendo, ele está triste, ele está irritado. Dá o que ele quer para tu ver se não acaba na hora a tristeza, a irritação. Faz, tu vai ver que não tem sentimento nenhum. Ele está fazendo aquilo, na verdade, porque o cérebro dele mandou o comando para ele. É assim que você vai ser beneficiado. E aí ele vai fazer isso. Passa, Vinícius. Aí eu queria falar rápido, né? As dicas que eu acho que são importantes, e a gente já está encerrando. Antecipar os comportamentos. Se eu sei que o meu filho vai fazer aquele comportamento X, eu já me antecipo, porque a chance disso acontecer é 0 ou acontecer menos vezes. Rotina. Isso aí é importantíssimo, é mais importante do que tudo. Acordou, você tem que falar para a criança toda a rotina. Lá em casa eu falo, começo com o Leozinho desde a hora de dormir. Vamos tomar banho que amanhã tem escola. Se você não lembrar, faz o seguinte, bota um papel lá na tua parede e vai ticando com ele. Vamos tomar banho para dormir que amanhã tem escola. Já foi dormindo sabendo que eu vou chamar ele de manhã porque tem escola. Quando eu chamo para ir para a escola, eu aviso. Leonardo, a escola, tia Cíntia está esperando você lá. Aí ele já levanta. É sério, gente, ele já levanta. Aí, dali em diante, você tem que avisar ele todo o processamento do dia. Ó, você vai para a escola, depois a mamãe vai lá te buscar, depois a gente vai fazer tal coisa. E aí a gente vai botando ele nesse contexto. Tentem não mudar isso. Tudo que for combinado com a criança tem que ser feito. Você disse para ele que ia fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa, porque é isso que ele está esperando do dia, que seja feito o que foi combinado. Aí, ali entra aquela coisa lá, ó. Tudo que está sendo programado tem que ser feito. As possíveis saídas, ó. Nós vamos lá, nós vamos sair. Nós vamos lá na festa. Ó, amanhã nós vamos na festa do fulano. Ó, vamos tomar banho, lembra? A mamãe falou, nós vamos na festa. Não é você simplesmente botar a criança para tomar banho, vestir ela, sair pela porta fora, botar no carro e chegamos na festa do fulano. Não é assim, né, gente? A criança precisa ter noção de tudo que está acontecendo com ela. Porque a gente tem essa mania automática, né? De colocar tudo assim na praticidade, porque a vida realmente é corrida e a gente precisa ter essa praticidade. Mas se você não modificar a sua maneira de agir com seu filho, você não vai ter resposta. Corte do cabelo e a unha. Vai avisando a ele. Mamãe vai te levar para cortar o cabelo. Mamãe vai te levar para cortar. Amanhã nós vamos lá cortar o cabelo. E amanhã você tem que ir lá. Ele vai chorar, ele vai espernear.
mas ele vai cortar o cabelo. O que vai processar no cérebro dele? Não adianta eu fazer nada disso, porque ela vai me levar lá. A unha, a mesma coisa. Avisa durante o dia todo, ó, tesoura, vamos cortar a unha hoje. Vamos cortar a unha. Aí tu também não pega a criança e não corta o pé e a mão no mesmo dia, né, gente? Pelo amor de Deus. Você corta a mão, vê qual é a parte que está mais difícil. Depois, no dia seguinte, você avisa, ó, hoje é o pé. Então, assim, tem que ter esse olhar mais delicado para a criança. Porque eles vão processando que eles precisam diminuir o comportamento, porque o planejamento do comportamento inadequado não está dando certo. Eu já botei ali, né? Oferecer um reforçador para a criança também, toda vez que ele fizer um combinado. Aí a gente fala assim, oferecer um reforçador. Ah, Adriana, mas eu não quero dar comida para o meu filho. Pô, mas você pode bater palma para ele, né? Nossa, cortou a unha, parabéns! Oh, meu filho sai satisfeito. Meus parabéns para ele, é demais, gente. Pode passar. A importância de tratar a intervenção precoce, né? A aceitação, né, da família, de ter que mudar, de entender essa necessidade, é muito importante, porque aumenta as oportunidades ao longo da vida, aumentam as chances de intervenção com sucesso. E eu, para finalizar, antes do Vinícius trocar, eu queria só falar uma coisa para vocês. Hoje em dia, a gente escuta muito falar sobre aba. O que é aba? Eu não sei o que é aba, mas eu quero para o meu filho. Entendeu? Porque todo mundo tem aba e tem AT na escola. Eu quero. Só, gente, que o AT, ele é um facilitador. O que é esse AT? Ele é uma pessoa que vai para a escola acompanhar o seu filho, geralmente para minimizar os comportamentos inadequados que acontecem, para que aquela criança, quando recebe o planejamento da escola, tenha condições de se desenvolver com aquele planejamento. Vamos para a prática. Meu filho tem muita mão na boca. Então, a AT que acompanha ele na escola vai fazer um trabalho com ele, ou com uma bolinha sensorial, ou com, sei lá, com um bombril que tenha na escola. Eu não sei como é que ela trabalha lá, porque é feita uma intervenção para ele. Mas ela vai olhar, vai perceber que aquela criança tem chance de não evoluir com aquele planejamento que a professora fez para ele, e ela vai tentar primeiro esse trabalho, para quando for oferecido a ele, ele estar em condições de fazer as atividades, de que a gente tenha um desenvolvimento melhor no aprendizado dessa criança. Essa é a função da AT. Porque o pessoal pensa que a AT é igual mediador. O AT não está lá para limpar o seu filho, nem para dar alimentação para o seu filho. Ele está lá com essa função. Ele vai fazer os treinos com o seu filho, para ele poder se comunicar, e vai atuar nessas questões sensoriais e de comportamento para que seu filho consiga fazer as atividades propostas pela escola, tá? Mas isso a AT não faz sozinha. Então, eu não posso contratar uma AT para o meu filho. Eu vou contratar uma AT. Não, você não tem essa competência, porque o planejamento, a intervenção que é desenvolvida por ela dentro da escola, é feita por um analista do comportamento. Por quê? Porque às vezes a gente olha aquele comportamento e erra na consequência daquilo. Você olha e fala, ele está fazendo isso por isso. Aí outra pessoa olha e fala, não, acho que não é por isso não. Acho que é porque ele queria atenção. Duas pessoas olhando a mesma situação vão conseguir melhor fazer uma intervenção para uma criança. Então, você não pode contratar uma AT para fazer esse serviço com o seu filho na escola. Porque quem faz o planejamento dessa criança é o analista. Aí não importa se ele é psicólogo, se ele é professor, se ele é fono, não importa.
ele é um analista do comportamento, ele tem condições de fazer intervenção para o seu filho. E o AT vai colher os dados na escola, vai mostrar para ele as evoluções ou não, e aí vai ser sempre traçado o planejamento dessa criança para que ele alcance, de fato, aquele PEI que a gente espera toda vez que a escola faça para os nossos filhos. Essa é a função do AT. Eu queria deixar isso bem registrado, porque isso é muito confuso. E aí a escola, por exemplo, botei a AT lá na escola do meu filho, eles já tiraram a gente de apoio. Eu falei, quando ele fizer cocô, quem vai limpar? Ela não tem essa função. Então, a gente precisa ter esse entendimento para poder passar para as pessoas exatamente qual é a função. Né? Ela é uma facilitadora. Aí, eu coloquei isso aí, fiz questão de colocar isso aí, muito importante. A ANS ampliou umas regras de cobertura para tratamento de transtorno global do desenvolvimento. E a questão da síndrome de Down está aí dentro. Então, vocês procurem saber, porque quando a criança tem transtorno global de desenvolvimento, ela tem direito à terapia ABA. E os planos de saúde... Então, mas isso está dentro do... Isso está dentro. A síndrome de Down está dentro dessa possibilidade. Porque a síndrome de Down, ela tem a deficiência intelectual. E ABA é para deficiência intelectual também. E só que os planos de saúde, eles não querem. A criança só tem o diagnóstico de síndrome de Down, não tem direito à ABA. Isso não é verdade. Então, eu botei isso aí porque isso é muito importante, essa informação é muito importante. Procurem saber melhor, procurem se informar, tá? Porque eles têm esse direito, porque a ABA não é exclusivamente para autistas. Bora. Agora, gente, acabou. Esse é o meu Leonardo, tá? E eu agradeço de coração toda essa oportunidade aqui com vocês. Deixa eu só fazer mais uma consideração rápida. Eu tenho muitas amigas nessa caminhada, né? Fica até muito chato eu falar aqui o nome de gente e deixar a outra de fora. Mas eu escolhi uma dessa vez. E eu quero agradecer de coração a professora Cristiane Lopes, minha amiga. Está comigo desde o primeiro curso. E aí, Cris, é para renovar o nosso amor, tá bom? Um beijo a todos vocês, espero de verdade que tenha contribuído. Oi? Pega lá, ó, meu contato, que alguém quiser alguma dica, alguma ideia, alguma coisa, pega meu contato lá.